Ó, hoje a gente vai mergulhar em algumas ideias bem fortes, né? Lá do primeiro capítulo da segunda epístola aos Coríntios. A ideia é tentar entender o ponto principal que, assim, parece muito sobre achar consolo bem no meio da dificuldade. A passagem já começa com tudo, né? Louvando a Deus como o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Essa abertura já dá o tom, né? Não é um consolo qualquer, é toda consolação. E vem de uma fonte específica, de misericórdia. Isso já, monta a base para tudo que vem depois. E o texto segue rápido para uma dinâmica que eu achei interessante. Deus conforta a gente em todas as tribulações, só que tem um propósito maior, né? Não é só pra gente. Exato. A ideia é que esse conforto que a gente recebe, ele nos capacita para consolar outros. Outros que passam por qualquer tipo de aperto. É quase um ciclo, né? Sim, um ciclo. E é fundamental ver como o texto encara isso. O sofrimento, ele não é visto só como algo ruim para ser eliminado, sabe? Pelo contrário, parece que é justamente ali, na dificuldade, que um tipo especial de consolo de Deus aparece. E esse consolo tem um objetivo claro para fora: preparar a gente para ajudar os outros. Não é autoajuda, é capacitação para a comunidade. E ele liga isso direto com Cristo, né? Assim como o sofrimento de Cristo transborda para nós, o consolo por meio dele também transborda. Mas aí não tem um risco, talvez, de parecer que o sofrimento é bom? Como que o texto evita essa ideia? É uma ótima pergunta. O texto não está falando que sofrer é bom, de jeito nenhum. O foco é na presença e na ação de Deus dentro da dificuldade. O valor não está na dor em si, mas na experiência de receber o consolo de Deus e depois poder levar esse consolo para frente. A ênfase está na suficiência de Deus, na fidelidade dele apesar do sofrimento, e no que isso gera: perseverança, esperança e a força para apoiar a comunidade. Entendi. E o autor Paulo, ele não fica só na teoria, né? Ele conta uma experiência pessoal na Ásia que foi, nossa, muito intensa. Ele diz que chegou a desesperar até da vida, que sentiu uma sentença de morte dentro dele. Isso soa muito pesado mesmo. Exatamente. A descrição é forte e o propósito que ele vê nisso tudo é marcante. Foi para que a confiança não ficasse mais neles mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Pensa na radicalidade disso. A confiança sai do controle humano, da autossuficiência e vai para o poder de Deus, aquele que pode reverter a morte. A libertação que ele viveu ali não foi sorte, foi uma intervenção que reforçou essa confiança total e a esperança no futuro. E é interessante que ele também fala do papel das orações da comunidade nisso, reforçando essa ideia de que está todo mundo ligado. E essa confiança radical em Deus, que nasceu na dificuldade, parece ser a base para outra coisa que ele precisa defender, que é a integridade dele, certo? Ele fala que agiu com santidade e sinceridade de Deus e não com sabedoria carnal. O que seria essa sabedoria carnal, afinal? Boa pergunta. Olha, sabedoria carnal aqui, a gente pode entender como confiar só em estratégia humana, sabe? Talvez manipulação, raciocínio que só visa o próprio interesse, sem buscar a direção de Deus. Ele coloca isso em oposição à graça de Deus, que significa depender da orientação, da força, da integridade que vem de Deus. E essa defesa toda surge porque ele tinha mudado os planos de viagem para Corinto e parece que acusaram ele de ser inconstante, de ser alguém que diz sim e logo depois não. E como ele responde a essa acusação de ser instável? A defesa é fascinante, porque ele tira do nível pessoal e leva para o teológico. Ele argumenta que a mensagem principal que ele pregou sobre o Jesus Cristo, essa sim não é ambígua, não é sim e não. Pelo contrário, Jesus é o sim definitivo de Deus para todas as promessas divinas. Quando a comunidade diz amém por meio de Cristo, está confirmando essa verdade, que é sólida, confiável. Então, a fidelidade de Deus que a gente vê em Cristo é que deveria ser a referência para entender as ações dele, Paulo, e não uma suposta leveza humana. Lenda reforça que é o próprio Deus quem firma a gente em Cristo, quem nos unge, nos sela e dá o Espírito Santo como penhor. Penhor, o que quer dizer isso aí? Penhor aqui é tipo uma garantia, sabe? Um sinal, uma primeira parte do que ainda está por vir na nossa relação com Deus. É uma segurança da herança futura. Ao falar isso, ele ancora a confiança da comunidade não nele mesmo, mas na ação segura de Deus na vida deles. Entendi. Então, a mudança de planos não foi por descaso.
Ele até fala que decidiu não ir a Corinto naquele momento para os poupar. O que isso mostra sobre a relação dele com o pessoal lá? Mostra uma dinâmica bem complexa, pastoral mesmo. A decisão, apesar de ter causado esse mal-entendido todo, foi tomada, segundo ele, pensando no bem da comunidade. Talvez para evitar um confronto mais duro, uma disciplina mais severa naquele momento específico. E ele fecha essa parte falando algo muito importante sobre liderança. Não temos domínio sobre a vossa fé, mas somos cooperadores da vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmes. É uma declaração que, tipo, rejeita o autoritarismo, né? E propõe uma parceria. O foco é no crescimento, na alegria da fé da comunidade, mesmo enquanto ele está explicando uma decisão que foi difícil. Então, resumindo os pontos-chave aqui, a gente tem essa conexão forte entre sofrimento e receber um consolo, que nos capacita a consolar outros, a experiência limite, levando a confiar radicalmente em Deus, não em si, a defesa da própria integridade baseada na fidelidade de Deus em Cristo, que é sempre sim, e essa visão de liderança como cooperação para a alegria na fé, não como um domínio. Exato. São temas que se amarram mostrando uma fé vivida no meio de tensões bem reais, internas e de relacionamento. E fica talvez um ponto para a gente pensar mais fundo, né? Como essa dinâmica de receber consolo na dificuldade para poder oferecer esse mesmo consolo, como isso se aplica hoje? Nas nossas relações, sabe? Na família, no trabalho, nas comunidades. De que forma essa vulnerabilidade que a gente compartilha, como Paulo descreve de forma tão crua, pode, quem sabe, fortalecer os laços e a resiliência do grupo? Fica a questão para refletir.